Olá, quinto ano. Nossa matéria de português hoje é o verbo pôr e os verbos auxiliares. Bom, o verbo pôr, e seus compostos, o verbo repor, propor, eles são considerados verbos da segunda conjugação. E aí nós vamos ver agora como se conjuga o verbo pôr. No modo indicativo, tempo presente, eu ponho, tu pões, ele põe. Nós pomos, vós pondes, eles põem. Pretérito imperfeito, eu punha, tu punhas, ele punha. Nós punhamos, vós punhais, eles punham. Pretérito perfeito, eu pus, tu puseste, ele pôs. Nós pusemos, vós pusestes, eles puseram. Pretérito mais que perfeito, eu pusera, tu puseras, ele pusera. Nós puséramos, vós puséreis, eles puseram. Futuro do presente, eu porei, tu porás, ele porá. Nós poremos, vós poreis, eles porão. Futuro do pretérito, eu poria, tu porias, ele poria. Nós poríamos, vós poríeis, eles poriam. Lembrando que o modo indicativo é um modo que indica certeza, dos acontecimentos e dos fatos. O modo subjuntivo é um modo que indica uma incerteza, uma possibilidade. Então, no presente, que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha, que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham. Ou seja, não dá uma certeza, é uma incerteza, uma possibilidade, Que eu ponha, não dá uma certeza, é uma possibilidade. Pretérito imperfeito. Se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse. Se nós puséssemos, se vós pusesseis, se eles pusessem. E futuro, quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser, quando nós pusermos, quando vós puserdes, quando eles puserem. Modo imperativo. O modo imperativo indica uma ordem ou um pedido. E pode ser afirmativo, põe tu, ponha você, ponhamos nós, ponde vós, ponham vocês. Ou negativo, não ponhas tu, não ponha você, não ponhamos nós, não ponhais vós, não ponham vocês. E as formas nominais do verbo pôr. Infinitivo impessoal, por mesmo. E o infinitivo pessoal, por eu, por tu, por ele, pomos nós, por de vós, porém eles. No gerúndio, ou seja, a ação ainda está acontecendo, pondo. E no particípio, quando a ação já está terminada, posto. Nós vamos ver agora os verbos auxiliares, Os verbos auxiliares são o ter, ser, haver e estar. São verbos auxiliares que auxiliam a conjugação de outros verbos, ou seja, o verbo auxiliar ele vai estar sempre antes de outro verbo. Ele vai estar ali antes ajudando, auxiliando aquele verbo. Igual os exemplos. Elas estão caminhando. Estão é um verbo auxiliar, ele está auxiliando o verbo caminhando. Se eu tirar o verbo auxiliar, vai ficar elas caminhando. A frase fica sem sentido. Eu preciso colocar um verbo auxiliar ali para dar um sentido àquela frase. Elas estão caminhando. Então, estão está auxiliando o verbo caminhando. Marta foi comprar pão. Foi verbo auxiliar, está auxiliando o verbo comprar. Se eu tirar Marta comprar pão, fica sem sentido. Eles tinham estudado para a prova. Tinham verbo auxiliar, está auxiliando o estudado. Se eu tirar eles estudado para a prova, perde o sentido. A menina havia brincado com a prima. Havia, verbo auxiliar, está auxiliando o verbo brincado. Se eu tirar a menina brincado com a prima, perde sentido a frase. E aí nós vamos ver agora esses verbos auxiliares conjugados. No modo indicativo, tempo presente. Verbo ter. Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, vós tendes, eles têm. Verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois, eles são. Verbo haver. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. E verbo estar, eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Modo indicativo no tempo pretérito imperfeito.
Ter. Eu tinha, tu tinhas, ele tinha. Nós tínhamos, vós tinhais, eles tinham. Ser. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós éreis, eles eram. Haver. Eu havia, tu havias, ele havia. Nós havíamos, vós havíeis, eles haviam. Estar. Eu estava, tu estavas, ele estava. Nós estávamos, vós estáveis, eles estavam. Tempo pretérito perfeito. Ter. Eu tive, tu tiveste, ele teve. Nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Ser. Eu fui, tu foste, ele foi. Nós fomos, vós fostes, eles foram. Haver. Eu houve, tu houveste, ele houve. Nós houvemos, vós houvestes, eles houveram. Estar. Eu estive, tu estiveste, ele esteve. Nós estivemos, vós estivestes, eles estiveram. Modo indicativo, tempo pretérito mais perfeito. Ter. Eu tivera, tu tiveras, ele tivera. Nós tivéramos, vós tivereis, eles tiveram. Ser. Eu fora, tu foras, ele fora. Nós fôramos, vós foreis, eles foram. Haver. Eu houvera, tu houveras, ele houvera. Nós houvéramos, vós houvereis, eles houveram. Estar. Eu estivera, tu estiveras, ele estivera. Nós estivéramos, vós estivereis, eles estiveram. Modo indicativo, tempo futuro do presente. Ter. Eu terei, tu terás, ele terá. Nós teremos, vós tereis, eles terão. Ser. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Haver. Eu haverei, tu haverás, ele haverá. Nós haveremos, vós havereis, eles haverão. Estar. Eu estarei, tu estarás, ele estará. Nós estaremos, vós estareis, eles estarão. Modo indicativo, tempo futuro do pretérito. Ter. Eu teria, tu terias, ele teria. Nós teríamos, vós teríeis, eles teriam. Ser. Eu seria, tu serias, ele seria. Nós seríamos, vós seríeis, eles seriam. Haver. Eu haveria, tu haverias, ele haveria. Nós haveríamos, vós haveríeis, eles haveriam. Estar. Eu estaria, tu estarias, ele estaria. Nós estaríamos, vós estaríeis, eles estariam. Modo subjuntivo, tempo presente. Verbo ter. Que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Que nós tenhamos, que vós tenhais, que eles tenham. Ser. Que eu seja, que tu sejas, que ele seja. Que nós sejamos, que vós sejais, que eles sejam. Haver. Que eu haja, que tu hajas, que ele haja. Que nós hajamos, que vós hajais, que eles hajam. Estar. Que eu esteja, que tu estejas, que ele esteja. Que nós estejamos, que vós estejais, que eles estejam. Modo subjuntivo, tempo pretérito imperfeito. Verbo ter. Se eu tivesse, se tu tivesses, se ele tivesse, se nós tivéssemos, se vós tivesseis, se eles tivessem. Ser. Se eu fosse, se tu fosses, se ele fosse. Se nós fôssemos, se vós fosseis, se eles fossem. Haver. Se eu houvesse, se tu houvesses, se ele houvesse, se nós houvéssemos, se vós houvesseis, se eles houvessem. Estar. Se eu estivesse, se tu estivesses, se ele estivesse, se nós estivéssemos, se vós estivesseis, se eles estivessem. Modo subjuntivo, tempo futuro do futuro simples. Ter. Quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver. Quando nós tivermos, quando nós tiverdes, quando eles tiverem. Ser. Quando eu for, quando tu fores, quando ele for. Quando nós formos, quando vós fordes, quando eles forem. Haver. Quando eu houver, quando tu houveres, quando ele houver. Quando nós houvermos, quando vós houverdes, quando eles houverem. Estar. Quando eu estiver, quando tu estiveres, quando ele estiver. Quando nós estivermos, quando vós estiverdes, quando eles estiverem. Modo imperativo, imperativo afirmativo. O ter. Tem tu, tenha você, tenhamos nós, tende vós, tenham vocês. Ser. Se tu, seja você, sejamos nós, sede vós, sejam vocês. Haver. A tu, haja você, hajamos nós, havei vós, hajam vocês. Estar. Está tu,
esteja você, estejamos nós, estai vós, estejam vocês. E o negativo, ter, não tenhas tu, não tenha você, não tenhamos nós, não tenhas vós, não tenham vocês. Ser, não sejas tu, não seja você, não sejamos nós, não sejais vós, não sejam vocês. Haver, não hajas tu, não haja você, não hajamos nós, não hajais vós, não hajam vocês. Estar, não estejas tu, não esteja você, não estejamos nós, não estejais vós, não estejam vocês. E as formas nominais, o infinitivo impessoal é o ter, ser, haver e estar, o verbo não conjugado. No gerúndio, ou seja, está acontecendo, tendo, sendo, havendo, estando. Particípio, quando a ação já foi terminada, tido, sido, havido, estado. E o infinitivo pessoal, do ter, ter eu, teres tu, ter ele, termos nós, ter de vós, terem eles. Do ser, ser eu, seres tu, ser ele, sermos nós, ser de vós, serem eles. Do haver, haver eu, haveres tu, haver ele, havermos nós, haverdes vós, haverem eles. Estar, estar tu, estares tu, estar eu, estares tu, estar ele, estarmos nós, estardes vós e estarem eles. E para terminar, nós vamos ver os verbos regulares. Os verbos regulares são aqueles que não sofrem alterações no radical e as terminações se apresentam de acordo com o modelo de sua conjugação. Aí no exemplo, um verbo da primeira conjugação, um verbo da segunda e um verbo da terceira. Primeira, amar. No amar temos o radical am. Quando ele está conjugado no presente, eu amo, continua o mesmo radical aqui na frente. O am do verbo amar continua e muda só a terminação. Da segunda conjugação, bater, esse radical bate. Quando eu conjugo, eu bato no presente. O BAT está aqui, é o radical que não muda. Terceira conjugação, partir, o parte, né, sem o i. Quando eu conjugo, eu parto. O radical continua aqui, parte. E aí, uma observação. É a mesma terminação da conjugação. No tempo presente, vai terminar com o. Eu parto, eu bato, eu amo. Para os verbos regulares, tá? Então, podem fazer os exercícios. Façam com bastante atenção.